Olá, muito boa tarde para você que acompanha as redes da liderança da minoria, as redes das páginas que estão apoiando a gente também entrando nessa transmissão. A gente está com o PDT na Câmara, o PT na Câmara, a liderança da oposição e algumas outras páginas também acompanhando essa transmissão que a gente tenta trazer um pouco os bastidores e explicar um pouco o que acontece na política nacional. Hoje, um tema muito importante para todos os brasileiros, todo mundo que trabalha, todo mundo que tem que fazer compra todo mês, que é o aumento do custo de vida. O Bolsonaro faz você pagar a conta. A gente tem sentido aí há mais de um mês aí uns aumentos em valores assim de produtos básicos como o arroz, o, o óleo, né? Eu acho que eles foram os mais marcados aí, né? Como de aumento, mas o arroz foi realmente a caricatura. E a gente trouxe pessoas muito importantes para esse debate, então se você estiver assistindo agora, não deixe de compartilhar essa publicação, compartilhe para que mais gente veja, é muito importante esse debate chegar em muita gente. Então faça a sua parte, comente, a gente na medida do possível vai tentar trazer esses comentários aqui para o debate também. E a gente está com três pessoas que eu vou apresentar para vocês agora. Uma é a Patrícia Pelatieri, que é do Diese. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. A gente também está com Guilherme Melo, já participou de algumas atividades com a gente, então muito obrigado por aceitar novamente aí essa participação aqui. Seja bem-vindo, Guilherme. Eu que agradeço, obrigado. Boa tarde para você, para o Fontana, para a Patrícia, para todo mundo aí que está assistindo. Guilherme, que é economista aí da Unicamp, tem formulado aí para os setores progressistas aí uma visão interessante do debate econômico. E outro que também tem formulado bastante, mais no âmbito da Câmara dos Deputados, nesse debate econômico, é o deputado Henrique Fontana, deputado do PT do Rio Grande do Sul. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde ao Guilherme Melo, né? Uma alegria, uma honra me encontrar para conversar contigo, Guilherme, e com a Patrícia também, com todos os internautas que estão nos acompanhando, porque realmente não é pouca coisa tentar entender como é que alimentos de primeira necessidade, né, para o povo brasileiro sobem 20, 30, às vezes 40% o seu valor em pouquíssimos meses, né? Exatamente, é um grande desafio. Então, a gente, como liderança da minoria, né, que organiza a atuação dos partidos da oposição, a gente quer trazer respostas e também construir saídas para essa crise que afeta diretamente a qualidade de vida, as condições de subsistência dos brasileiros. Eu vou tentar fazer uma arte agora, a gente sabe que às vezes é um desafio a tecnologia, mas eu vou trazer o comentário, a participação de uma moradora de Brasília, que é catadora e está falando diretamente sobre a situação, como o povo está lidando com essa situação. Vamos escutar a Aline Souza, aqui de Brasília, que é catadora aqui do Distrito Federal. Eu sou a Aline Souza, catadora de materiais recicláveis, faço parte da Sindicop DF. Para nós catadores, essa questão do alto preço dos alimentos, itens básicos e da cesta básica, é um desrespeito com o trabalhador, com a trabalhadora. Nós temos que escolher entre comprar um pacote de arroz e uma caixa de leite, nós mães, arrimo de família, isso é muito triste e o nosso trabalho, deixa a gente muito angustiada com relação ao nosso trabalho, que é um trabalho muito insalubre, precário e ter que submeter a essas condições de escolha para se alimentar. Então, nós catadores de materiais recicláveis estamos vivendo na carne o que é ter que sobreviver de doações de alimentos, de campanhas solidárias, porque o cenário hoje para adquirir um alimento não é para qualquer um, não é para nós, trabalhadores que sobrevivem da catação de materiais recicláveis. Pronto, deixa eu. Aqui, pronto, deu certo a tecnologia, mas muito dramático esse depoimento, né? Difícil a gente ver o Brasil chegando nesse ponto. O Brasil que tinha saído do mapa da fome, o Brasil que fez o Fome Zero, incluiu várias pessoas no direito de ter o mínimo de proteína, de alimentação digna. Então é o tema que a gente fala, né? A palavra difícil é a seguridade alimentar. Mas a gente sabe que isso tem um fundo econômico muito claro e a gente trouxe a Patrícia que vai contextualizar isso pra gente. Patrícia, me explica. É diferente do que a gente já viveu em outros movimentos de inflação? É uma inflação normal? E como isso afeta diretamente a vida das pessoas?
Então, Rafael, esse depoimento, ele traduz aí o drama que milhões de pessoas estão passando hoje no Brasil. Assim, os dados da POF, inclusive o IBGE soltou aí um estudo anteontem, mostram que pelo menos 10 milhões de pessoas passam por esse mesmo dilema que essa catadora, sem contar os demais que também têm problema de insegurança alimentar, não tão grave, mas algum tipo de insegurança alimentar. E é verdade que sempre quando a gente fala, mas é uma inflação igual, diferente, é bom a gente, de fato, contextualizar. Desde o início do isolamento social e das medidas protetivas aí nesse contexto pandêmico, o DIEESE vem apurando a cada mês um aumento do custo da cesta básica, que são aqueles alimentos que a gente chama de ração mínima ou cesta mínima de alimentos necessários aí para a sobrevivência. E nós temos identificado em todas as capitais que nós pesquisamos um aumento substantivo a cada mês da cesta de uma maneira global. E é claro que sempre tem aqueles alimentos que vêm se destacando, né, nessa elevação. Então, nós temos aí, se nós pegarmos aí, desde um ano atrás, a gente tem visto as famílias substituírem as proteínas da carne por frango, por ovos, porque o preço da carne disparou. E ele disparou, e na outra ponta, a gente tinha nos noticiários e tal, a comemoração por exportações recordes de carne, o Brasil exportando muito, então aquela comemoração do agronegócio, né? A cada mês a gente também bate recorde de exportação da soja, né? E todos os seus derivados, encarecendo muitíssimo aqui o óleo de soja para o consumo nacional. E agora o produto da vez é o arroz, né? Com essa elevação absurda aí, né? De mais de 40%. Então, além disso, nós temos também um outro produto que é muito essencial na mesa dos brasileiros, que são os produtos derivados do trigo. Nós não produzimos trigo suficiente, a gente já importa trigo, e com o dólar, com esse câmbio do jeito que ele está, o trigo chega muito caro, e isso também encarece os produtos derivados. Então, aquela história lá da Associação de Supermercados falar que é para substituir o arroz por macarrão, não dá certo, porque também tem um aumento estrondoso aí no preço do trigo. Bom, mas o que é entender tudo isso, né? A inflação, ela mede mais do que só os alimentos. Então, aqui nós estamos destacando a inflação de alimentos. Por quê? Porque quanto menor a renda da pessoa, mais os alimentos pesam, porque esse é o item mais básico para sobrevivência. Bom, eu vou caminhar aqui para agora falar um pouquinho por que nós estamos vivendo esse drama todo, e acho que o Guilherme vai poder completar muito que eu vou colocar, porque, assim, é até revoltante a gente escutar que isso está acontecendo porque o auxílio emergencial fez com que o consumo subisse barbaramente, portanto, os preços subiram. Ou então ver o presidente Bolsonaro, vou pedir para os donos de supermercado para colaborar com o Brasil nesse momento. É muito escandaloso essa fala, assim, para ficar indignado, né?
nós podemos dizer que uma causa conjuntural, vamos dizer assim, tem a ver com o aumento brutal da exportação desses produtos. Do arroz, por exemplo, deu um salto lá a gente exportava 65 mil toneladas em março de 2020 e passamos a exportar 240 mil toneladas em junho de 2020. Ou seja, nós estamos mandando o arroz que deveria ser primeiro para o consumo interno, mandando para fora. E isso é uma escolha... Professora, só para eu perdi o dado, subiu de 200 para 240 mil, é isso? Não, subiu de 65 mil toneladas em março para 244 mil toneladas em junho de 2020. Estamos falando só desse ano. Então, isso é exportação mês. Isso, mês. Então, tem uma escolha, ao invés de deixar o arroz para o mercado interno, de exportar. Isso tem a ver com a possibilidade de ganho a partir dessa escolha de política econômica, que é manter o câmbio nesses patamares. Talvez aí o Guilherme possa, inclusive, explicar um pouco melhor, que é uma escolha política, e eu estou colocando aqui como um elemento conjuntural, porque eu queria levantar dois elementos, causas, vamos dizer assim, estruturais, que têm a ver com essa conjuntural também, mas que eu acho que são mais de fundo e mais importantes para a gente pensar uma mudança nessa política. A primeira causa estrutural diz respeito à opção por uma concentração de terra muito grande que tem no Brasil. Nós temos aí um número muito reduzido de propriedades que concentram a maior parte de terras no Brasil. Esse é o histórico do Brasil e essa política de latifúndios no rural, ela permanece. Além disso, nós tivemos uma perda de área plantada dos produtos básicos, como o arroz e o feijão, muito grande em substituição, por exemplo, à soja, que é muito exportada. Então, é uma opção do agronegócio. Então, para a gente ter uma ideia, nós, na última década, em 77, 78, a área plantada de arroz e feijão, ela equivalia a 28% de toda a área plantada de grãos. Na safra de 2018, 2019, não chegava a 7% da área plantada. Em compensação, o soja, ele ocupava uma área de 21% lá em 77, 78, e ele passa a ocupar, na safra 2018-2019, 57% da área plantada de grãos. Então, existe uma escolha de substituição do cultivo dos alimentos básicos pelo soja, uma escolha do agronegócio tão incentivado, tão aplaudido e que está lucrando absurdamente, né? O último dado divulgado pela CNA, pela Confederação Nacional da Agricultura, é de que o PIB do agronegócio cresceu, nesses 5 meses, 4,5%, no meio da pandemia, onde a economia brasileira derreteu. Então, quer dizer, já vinha derretendo, mas piorou muito. Então, esse é um elemento estrutural que a gente deveria enfrentar se quer solucionar essa questão. Somado a isso, nós temos um desmonte das políticas públicas, dos órgãos e conselhos que cuidam do abastecimento e dos estoques reguladores nacionais. Então, nós temos aí o desmonte da Conab. A Conab, no final do ano passado, alertou para
alertou o governo de que nós não tínhamos estoque nem de arroz, nem de feijão, nem dos alimentos básicos, nem para um dia. Então, o alerta estava dado, mas foi uma escolha de acabar com os estoques reguladores. E, além disso, a primeira medida provisória do governo Bolsonaro foi desmontar o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, como se a fome tivesse resolvida no país, ou matar muita gente de fome fosse uma solução. Então, tem esses dois elementos no primeiro, na primeira causa estrutural, vamos dizer assim. E uma segunda... Bom, acho que na questão das causas estruturais, eu ficaria por aqui, e acho que para a gente compartilhar um pouco mais, eu tenho mais alguns elementos, mas aí acho que era legal ouvir o Guilherme, o Henrique, sobre possibilidades que nós temos de enfrentamento dessa crise, que é conjuntural, mas também estrutural aí na questão do abastecimento alimentar. Muito obrigado, Patrícia. É meio encantador, né, esse debate. A gente vê que é fruto de, como na política ambiental, né, o que está dando tudo de errado é muito fruto de uma destruição das políticas construídas ao longo do tempo. Guilherme Melo, né, eu não te apresentei direito, acho que na primeira vez. Ele é economista da Unicamp. Como que você avalia isso? Assim, é uma questão que o Brasil está se destacando, é uma particularidade nossa. E como você vê também essa contradição que a Patrícia falou um pouco, a gente produzir tanto alimento para o mundo e ainda assim ter tanta fome? Bom, primeiro, boa tarde, Rafael, Patrícia, Fontana. Já falei aqui no começo, mas reforço o meu prazer de estar aqui conversando com vocês. Acho que a Patrícia fez um excelente quadro das causas conjunturais e estruturais, né, que explicam, em parte, o aumento de preços de vários produtos que são produtos fundamentais para a vida das pessoas, né? Eu queria explorar alguns temas que eu acho que a gente tem que ter atenção. Em primeiro lugar, apesar desse aumento de preços muito expressivo, o arroz é um exemplo, mas agora o algodão talvez seja o nosso, na construção civil tem um aumento também razoável, né? Você olha para os índices de inflação de preço ao consumidor e você não vê o aumento de preço. Você fala, bom, mas não tem inflação. Então, vamos explicar o que é inflação para as pessoas, né? Inflação, fundamentalmente, é um aumento razoavelmente persistente e disseminado de preços. Se estiver subindo só o preço do arroz, por exemplo, e os outros preços da economia estiverem caindo, você não vai ter inflação. Agora, como você mede a inflação? Só para recordar, vocês se lembram lá no governo Dilma, teve um apresentador que veio com um colar de tomates, porque eu tinha quebrado, tinha problema na safra do tomate, aí veio, era a inflação do tomate. Na época da ditadura tinha a famosa inflação do chuchu. Não sei se vocês se lembram. Não existe inflação de tomate e inflação de chuchu. Existe, obviamente, são preços que aumentaram, se os outros preços não aumentam, a inflação fica mais ou menos no mesmo lugar. O problema é quando isso se dissemina, né? O que a gente está vendo agora, né? Então, o que a gente está observando agora é que vários preços de produtos fundamentais estão aumentando muito rapidamente, o que está impactando os preços no atacado. Saiu o GPM, por exemplo, agora. Outra coisa importante explicar para o nosso ouvinte. A inflação, não existe só um índice de inflação. O Brasil, até pelo seu passado pesado inflacionário, né, o seu passado inflacionário, digamos assim, um pouco preocupante, nós criamos naquela época uma série de índices de inflação. Então, o que a gente mais vê nos jornais, no dia a dia, é o chamado IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, né? Ele tem uma certa ponderação. Um índice, na verdade, é como se a gente calculasse uma cesta de produtos média que um brasileiro consome. Então, se sobe muito o preço do PlayStation, isso não vai impactar muito o IPCA, porque o brasileiro médio não consome muito PlayStation, entendeu? Agora, se sobe preços básicos, energia elétrica, gasolina, gás, arroz, não sei o que, isso vai começar a impactar.
Mas a gente ainda não está vendo impacto no IPCA, a gente está vendo em outros índices de inflação, que são os índices de inflação no atacado, ou que têm preços que respondem a preços no atacado, como o IGPM, onde os preços no atacado têm um peso maior. E os preços, em particular, de produtos que têm a sua precificação atrelada ao dólar. Então, como a Patrícia já falou, com a desvalorização da taxa de câmbio, né, o real agora bateu 5,30 de novo hoje, né? Com a desvalorização da taxa de câmbio, os produtos que nós importamos ficam mais caros. Por quê? Porque se antes você importava um produto que custa $100 e o real era 4, ele custava R$400. Agora ele está 5,30, ele custa R$530. Ele aumentou de preço em real, certo? Então, a desvalorização cambial aumenta o preço dos produtos importados. Mas veja, boa parte dos produtos agropecuários brasileiros, eles não têm um preço definido no mercado doméstico, eles têm o preço definido no mercado internacional. A soja é um deles, o arroz. E isso tem aumentado. Aí tem dois impactos. Um, o preço em dólar desse produto tem aumentado. Então, se perguntou, é só no Brasil? Não, é no mundo inteiro. O preço em dólar desses produtos tem aumentado. Mas junta isso com o fato de que a taxa de câmbio do Brasil tem se desvalorizado, o impacto no preço doméstico é enorme. Então, a gente está vendo taxas de inflação no atacado altíssimas, altíssimas. E aí a pergunta é, por que isso não está chegando ainda no consumidor? A resposta que a gente tem para dar hoje é que a recessão, né, a profunda recessão, tem impedido esse repasse. Muita gente não tem repassado esses preços. E aí o que acontece? Ou tem resistido, tem negociado, tentando conseguir. Aí o que acontece? O produtor de arroz, por exemplo, prefere vender para fora, né? E veja, uma coisa muito importante, que o agronegócio não produz arroz, produz muito pouco arroz. Quem produz arroz são os pequenos, a agricultura familiar, os pequenos produtores que perderam. A gente já falou do desmonte das políticas de estocagem, de estoques reguladores, mas é importante falar do desmonte das políticas de crédito e subsídio, incentivos a quem produz alimento no Brasil. São os pequenos produtores, os cooperativos, o MST, o maior produtor desse tipo de alimentos. Então, por uma questão ideológica, né, que mistura o direitismo inconsequente, absolutamente delirante do Bolsonaro com o ultraliberalismo do Guedes, eles desmontaram o financiamento à produção de alimentos e desmontaram os estoques reguladores. Então, num momento como esse, que você tem pressão de preços, porque o preço desses produtos no mercado internacional tem subido e porque a taxa de câmbio tem desvalorizado, você não tem nenhum mecanismo de controle. Essa é a realidade. E aí você vai vendo que isso vai, obviamente, afetando o padrão de vida das pessoas. Independente disso não ter aparecido ainda no IPCA. Né? As pessoas vão ter que dedicar cada vez maior, uma parte maior da sua renda para se alimentar. E aí eu termino com isso. Já passo para o Fontana e aí a gente volta a fazer outras rodadas. Guilherme, diga, se você me permite, mesmo claro. no IPCA, embora não apareça nos índices ao consumidor, mesmo o IPCA, se a gente pegar os subgrupos, o de alimentos e bebidas, enquanto o IPCA está dando lá 2,4, o de alimentos e bebidas está batendo quase 12. Então, já começa a aparecer, né? Não bate no índice cheio, né? Isso, mas se você exato. pega só aquele setor, já tem subido. Isso mesmo. E, obviamente, que isso vai acabar batendo nos outros preços em algum momento. Né? Em particular, agora que a economia está voltando, porque todo mundo fala, a economia está voltando, é normal. Você estava tudo parado, todo mundo em casa, as pessoas começam a sair de casa, a se alimentar fora de casa, etc. A economia vai voltando, a demanda vai voltar, e isso tende a se espalhar para os outros preços. Então, a realidade que eu queria chamar a atenção é um caso muito curioso. Saiu ontem um dado muito importante para a gente, que a gente tem que lembrar dele sempre. Né? A Patrícia falou, parece que o governo esqueceu
que a questão da fome não é uma questão sempre presente, que a gente tem que estar sempre muito atento, né? De 2013 a 2018, eu diria assim, do ano de 2014 ao final do ano de 2018, né, você teve um aumento de 30 milhões de pessoas na situação de insegurança alimentar. Acho que vocês se lembram que se falava que o PT ia transformar os governos de esquerda, seja lá o que for, os governos progressistas iam transformar o Brasil na Venezuela. Pois é, depois que esses governos saíram, uma Venezuela inteira entrou na situação de insegurança alimentar. Segurança alimentar, existem vários tipos, a grave, a leve, mas só para deixar claro, é aquela pessoa que não sabe se vai ter o que comer amanhã. Esse cenário agora, com essa carestia localizada exatamente nos alimentos básicos da população, tende a agravar esse cenário de fome e insegurança alimentar, que nós tínhamos saído do mapa da vergonha, que é o mapa da fome, e agora nós voltamos para o mapa da fome. Em 2018, oficialmente, nós podemos dizer que nós voltamos para o mapa da fome. Imagine agora, né, que a situação é muito pior. E isso fica evidente quando você olha o destino dos recursos recebidos pelas pessoas do auxílio emergencial. Porque muita gente fala, a culpa é do auxílio emergencial. Olha o nível das pessoas. A culpa é do auxílio emergencial. Sabe por quê? Porque quando você dá um pouquinho mais de renda para as famílias brasileiras, elas compram comida. Porque senão elas não sabem se vão ter o que comer no dia seguinte. Isso é um indício do retrocesso monumental que social, civilizatório, que nós tivemos nos últimos 5, 6 anos. Então, é disso que a gente tem que falar. A culpa não é do auxílio emergencial. A culpa não é do trabalhador pobre que recebeu um pouco mais de renda e foi comprar alimento para alimentar a sua família, para garantir a segurança alimentar da sua família. A culpa é dos governos que colocaram e deixavam fila para o Bolsa Família, ainda há fila para o BPC, né? Agora vão cortar benefícios do BPC, vão cortar o auxílio emergencial, que vai deixar mais gente, vão cortar o valor e depois vão acabar em dezembro com o auxílio emergencial, que vai deixar ainda uma porção de gente a mais em situação de segurança alimentar e que, se deixou essas pessoas com desemprego, sem renda, sem Bolsa Família, sem auxílio, passando fome, para piorar, não financiou, não incentivou, não estocou. Então, não agiu em nenhuma das duas pontas do processo. E pior, deixou o Brasil em chamas, o que vai, obviamente, deteriorar ainda mais a nossa capacidade produtiva agrícola. Então, a culpa é dessa política econômica dos governos que a implementaram, e não do pobre que tem fome, né? Muito interessante essas duas explicações aí que ajuda a gente a entender um pouco o que está acontecendo. Eu queria dialogar com o Dado, que a gente falou, os dois falaram um pouco sobre que o dólar está alto, né? Mas eu acho que também tem essa noção que, na verdade, é o real que está baixo, porque o real perdeu valor em relação a quase todas as moedas do mundo. Se você comparar, mesmo moeda, sei lá, a moeda da África do Sul, eu fiz isso ontem, por curiosidade, a moeda da Rússia, dos BRICS, eu peguei, enfim, o real foi uma das que mais desvalorizaram nos últimos 6 meses ou 8 meses. Então isso faz com que seja um problema também especialmente nosso, né? Como a gente destacou. Você que estiver assistindo agora, não deixe de compartilhar essa live, é muito importante que a gente chegue mais gente. Então comenta aí, a gente vai tentar trazer algumas perguntas aqui para esse debate e também compartilhe no grupo, manda para aquele seu amigo no WhatsApp que você ajuda esse debate a chegar em mais gente. A gente está com o deputado Henrique Fontana aqui. O Henrique também está transmitindo na página dele, então quem estiver assistindo pela página do Henrique Fontana aí também pode compartilhar. Henrique, muito obrigado por aceitar nosso convite. A gente sabe que essa semana foi assim muito correria para todo mundo e a gente está muito grato mesmo pela sua presença. Explica um pouco para a gente como que você está avaliando, né, principalmente a atuação do governo Bolsonaro e o que a gente, como oposição, como poder legislativo, pode reagir a essa inação e esses ataques do governo Bolsonaro. Rafael, assim, primeiro, né, cumprimentar a Patrícia e o Guilherme, porque eles deram uma explicação
do ponto de vista dos fundamentos econômicos, bastante clara, né, na minha opinião, para os nossos internautas. E eu vou, talvez, assim, adjetivar um pouco e só complementar um pouco. Primeiro, eu quero começar com uma frase forte para provocar o nosso internauta, né? O arroz subiu 30%. O feijão, em torno de 30% também. O óleo de soja, em torno de 25%. A carne bovina, 40%. E o salário mínimo, 2%. Então, como é que é essa economia? Porque diz que o Bolsonaro deu uma resposta do estilo que ele dá, assim, ele gosta da resposta do chamado tio que simplifica, né? Mas não é o tio que simplifica. É o tio que mente para o povo. Isso não é uma simplificação, é uma mentira. Ele disse, não, esse problema aí do arroz é problema de oferta e procura. Como assim problema de oferta e procura? Todos nós sabemos que tem oferta e procura, mas todos nós sabemos que o papel do governo, que é o papel do Estado, é proteger os mais frágeis. É proteger a economia popular. Porque a grande causa desta explosão de preços no Brasil nesses últimos meses é que nós temos um governo que se pauta por aquilo que eu chamo fanatismo liberal. É uma espécie assim de fundamentalismo que diz: eu, enquanto governo, não tenho nada para fazer porque os mercados são perfeitos e os mercados vão nos dar a felicidade eterna. Só que ao longo da história da humanidade, o que a gente aprendeu, e aí os nossos economistas do time aqui, dos economistas bons, que de fato têm equilíbrio, né? Porque óbvio que nós sabemos que muitas coisas elas se operam, né? A variável de mercado opera sobre elas. Mas o papel do governo e do Estado é interferir na questão do mercado para proteger os mais fracos, o elo mais fraco. E o que é o elo mais fraco? É um trabalhador que tem duas alternativas. Ou ele encontra um arroz e um feijão num preço mais justo, ou ele passa fome. Porque ele não tem como ajustar o preço na tal proposta do Bolsonaro, que é deste fanatismo liberal, que, na verdade, é melhor chamar de uma irresponsabilidade liberal, né? Porque isto termina levando ao aumento, né, de pessoas que estão passando fome. Então, o que nós temos que debater, e a outra que eu não quero esquecer de dizer, é que nós temos um ministro da Fazenda hoje, no governo Bolsonaro, da Economia, que ele torce para a moeda brasileira se desvalorizar. Ele diz que é bom, quanto maior for o valor do dólar no Brasil, ele tenta convencer o povo brasileiro de que isso aí é bom para o Brasil. Um dos motivos seria, misturando com o preconceito dele, que aí as empregadas domésticas não poderiam ir à Disney. Veja o padrão da política econômica que está sendo implementada no país, né? Nós sabemos que uma taxa de câmbio ela tem que ter um equilíbrio que signifique a proteção da indústria nacional, porque, obviamente, tu não pode ter um câmbio nem num extremo e nem no outro. Só que, desde que entraram estes economistas do fundamentalismo liberal para comandar a economia, que é a mesma política econômica, o Temer e o Bolsonaro é a mesma política econômica, o dólar foi explodindo, né? E o dólar explodindo significa que esses produtos, né, de necessidade básica para a população vão ter um crescimento muito grande de preço. Então, por exemplo, o que é o papel para o nosso internauta que não é, né, o economista, ele está tentando compreender. Então, o que é um papel indispensável que o Estado tem que ter para proteger a maioria? Ele tem que ter um processo que regule abastecimento e desabastecimento. É o papel da empresa pública chamada Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Então, quando uma circunstância do tal mercado de oferta e procura derruba o preço do arroz
para um valor que vai fazer quebrar todos os produtores de arroz, porque não cobre nem o custo de produção, o Estado, através da Conab, tem que comprar estoques para garantir que o preço fique num patamar para impedir a especulação no outro extremo, que é a especulação para quebrar o produtor de arroz. Quando a especulação começa como agora, em que a falta do produto gera um aumento especulativo de preço, não é um aumento de preço de uma economia planejada, é porque esse jogo, né, financeiro em torno dos preços, que alguns aplaudem de pé, ele é uma coisa especular com ouro, por exemplo. Se quiser especular com ouro, eu fico chateado, porque eu não gosto de especulação nunca, eu gosto de economia justa. Eu gosto de uma atividade produtiva que ganhe um dinheiro justo, que tenha uma margem de lucro justa. Eu gosto de economia justa. Mas vamos admitir que queiram fazer, Rafael, uma especulação, sacanagem de mercado, mecanismos, ataca a moeda tal, volta aqui. Faz isso com ouro, tá bem. Agora, fazer com arroz e com feijão é fazer com a vida das pessoas. Então, aqui tem que ter interferência do Estado. Tem que ter mecanismos de regulação para corrigir as imperfeições do mercado. E as imperfeições do mercado, aí o Guilherme e a Patrícia falam melhor do que eu sobre isso, é um velho desafio da humanidade. A humanidade está sempre atrás de corrigir as imperfeições do mercado. O mercado tem coisas boas, que nós devemos aproveitar sempre, mas ele tem imperfeições que, para isso aqui, o Estado tem que atuar. Então, por exemplo, neste momento, se a Conab estivesse funcionando e ela não tivesse desmontada, semi-falida, porque foi esvaziada pelo Temer e pelo Bolsonaro, que eles diziam que o mercado ia resolver o problema do preço do arroz, né? Nós teríamos estoques de arroz para colocar no mercado e poderíamos, inclusive, colocar no mercado especialmente para as pessoas que mais precisam. E a outra coisa que eu não posso passar sem falar é essa questão que o Guilherme já colocou bem, mas eu quero sublinhar. Quem é que produz feijão num país como o Brasil? É a agricultura familiar, não é o agronegócio. E isso, então, a explosão do preço do feijão significa que caiu a produção de feijão porque o governo desativou programas que têm a ver com a segurança alimentar, porque o mercado não garante a segurança alimentar. O mercado, ele trabalha, esse sim, o mercado é, como diz o presidente Bolsonaro, o mercado trabalha tentando tirar o máximo da lei da oferta e procura. Agora, se este máximo é um máximo inaceitável para a sociedade, quem tem que proteger a sociedade é o presidente da República, é o governo. Por exemplo, quando explodir esse preço, Rafael, se eu fosse presidente da República, no dia seguinte ia estar reunida uma mesa de ministros, de técnicos para me analisar, me traga opções aqui, como é que eu posso baixar o preço do arroz. Eu ia estar na linha de frente como presidente da República para baixar o preço do arroz e baixar o preço do feijão. Agora o Bolsonaro, ele lava as mãos para a pandemia, ele lava as mãos para a explosão de preço, ele lava as mãos para tudo, porque, na verdade, ele não governa, né? O Bolsonaro, ele faz live e administra o gabinete do ódio para alimentar polêmicas e verificar permanentemente como ele consegue se manter no poder. Ele não está... É um presidente diferente que nós temos agora. Inclusive, para fazer oposição, eu tenho dito isso nas reuniões, nós temos que reciclar a maneira de fazer oposição. Porque nós não temos, Patrícia e Guilherme, um presidente que esteja preocupado em governar com alguma racionalidade governamental. Porque nós já tivemos presidentes de direita, de centro-direita, de centro, de esquerda, mas todos eles que preocupados com uma racionalidade governamental. Agora não existe isso. A preocupação do presidente é como alimentar, né, os conflitos e as polêmicas e a cada 24 horas inventar uma frase de efeito para colocar uma parte do Brasil a se distrair, né, com aquele circo daquele debate em torno
daquela polêmica que não leva a nada, e enquanto isso a vida das pessoas está sendo totalmente desestruturada. Hoje o negócio aqui é preço de alimentos, imagina se fosse uma live sobre meio ambiente, nós íamos estar aqui no mesmo desespero. Se fosse uma live sobre saúde, o desespero era o mesmo, porque o Brasil até hoje não tem testes, e agora hoje é uma live aqui sobre economia, e eu pergunto, né, para os nossos internautas, qual é a política de desenvolvimento econômico do Brasil de hoje? Eu não conheço, né? Conheço só um monte de frase de efeito, né? Hipóteses, né? De que não, vamos vender o Correio, a Petrobras, o Banco do Brasil, que aí tudo vai dar certo. Né? Ah, não, vamos fazer tal coisa que aí tudo vai dar certo. Vamos tirar uma parte, vamos cortar uns 30% a aposentadoria dessa gente que vai se aposentar ganhando R$1.500, R$2.000, que aí tudo vai dar certo. Vamos cortar um pedaço do BPC, vamos congelar por 2 anos a aposentadoria, que aí tudo vai dar certo. E aí, né, Rafael, não é o assunto de hoje, eu vou encerrar, que já falei demais, mas aí nunca chega o dia de votar o imposto de grandes fortunas, que o Guilherme tem participado muito desse debate também. Nunca chega o dia de votar o imposto de renda sobre a distribuição dos grandes lucros de dividendos. Nunca chega o dia de cobrar o imposto sobre o jatinho e o iate. Nunca chega o dia de cobrar o imposto sobre as grandes heranças. É que o problema é que nós temos um governo que é uma mistura desse fundamentalismo liberal com um governo aristocrático, né, que protege uma elite econômica. E, obviamente, essa elite econômica ela não tem a preocupação com o preço do arroz, não é a preocupação dela. Agora, a pessoa que ganha salário mínimo, né, Patrícia, que vê que ela vai ter R$22 de aumento no salário mínimo, Guilherme, que o aumento total de 1 ano no salário mínimo dela dá para ela repor o que ela tem que repor em um saco de 5 quilos de arroz. O aumento do salário mínimo do Bolsonaro este ano, deste maravilhoso mundo bolsonarista, vai permitir ao trabalhador que ganha um salário mínimo que ele consiga comprar um saco de arroz por mês, como ele comprava anteriormente, se ele comprava um. Se ele comprava 2 sacos de arroz para alimentar a família dele, de 5 quilos, durante um mês, o aumento do salário mínimo já não permite que ele compre o segundo saco, porque é R$22 só o aumento do salário mínimo esse ano. Muito duro nessa realidade que a gente se encontra. Você falou um termo que eu achei interessante. Estamos te ouvindo. Não está me ouvindo? Espera aí. Acho que aqui, pronto. Agora estão ouvindo. Eu gostei muito desse termo que você usou, deputado, que é o fanatismo liberal, né? Eu estava chamando de fundamentalismo, né? Que basicamente o que é isso? Né? Achar que os mercados vão resolver tudo automaticamente num passe de mágica, mesmo as várias mudanças liberalizantes que a gente fez desde o Temer, né? E agora muito mais radical com o Guedes e Bolsonaro. E para a população a gente não tem colhido ainda o resultado nenhum, né? Então a gente tem que ver qual que é o papel do governo nesse momento que de fato ele está se omitindo, né? Patrícia, o que você acha assim, que daria para estar sendo feito? O que você acha que um governo comprometido com o povo podia estar fazendo agora? O que uma situação como a gente se encontra, que às vezes o dólar está alto, seria uma oportunidade para reindustrializar a gente, porque e tal, e a gente não está vendo isso, a gente está vendo uma grande desindustrialização também, que já vem de pelo menos uns 2 anos, 3 anos para cá. O que a gente pode fazer para reforçar as políticas de garantir uma qualidade básica de vida, tendo em conta que o governo acabou de cortar aí o auxílio emergencial? Então, Rafael, essa é uma pergunta, a pergunta que vale o prêmio máximo, né? Na verdade, eu acredito que é necessário uma enorme mobilização da sociedade e, portanto, para essa mobilização é preciso esse conhecimento. Então, atividades desse tipo ajudam, não são suficientes, mas ajudam a esclarecer. É preciso entender o que está acontecendo e se mobilizar para, de fato, tocar nas questões que são de fundo. Então, eu vou aqui, que o Guilherme já falaram da agricultura familiar, eu queria reforçar aqui
que é preciso ampliar a área plantada de alimentos. Isso significa uma reforma agrária já, é disso que se trata. Ou a gente mexe na estrutura da terra, ou nós não teremos solução, não há estoque regulador possível para competir com o mercado. Se deixar tudo na mão do mercado, como é o caso do agronegócio, isso é mercado, não há essa possibilidade de competição. Ou nós revemos a política agrária e agrícola desse país a partir de uma reforma agrária, onde efetivamente você vai ter uma produção de melhor qualidade, uma produção voltada para a questão da segurança alimentar, ou nós não daremos conta dessa situação. Então, eu queria reforçar isso. E queria trazer mais um elemento, o Guilherme aqui falou sobre a quantidade de pessoas que, de 2013, que foi a última pesquisa de orçamento familiar, para de 2017 e 2018, que foi a recente feita, portanto, nós estamos falando antes da pandemia, nós estamos falando antes do auxílio emergencial e antes do que vai acontecer agora, que o caso vai se agravar se esse auxílio não for aumentado, aí tarefa da população, mas tarefa muito do Congresso, na questão da medida provisória, de aumentar esse auxílio emergencial, voltar no mínimo para os R$600. Então, eu queria destacar quem são a maioria dessas pessoas que voltaram para a insegurança alimentar. Quem é que está nesse mapa? A grande maioria são domicílios chefiados por mulheres. Estão mais concentrados no norte e nordeste e na área rural, e isto tem a ver com a concentração de terra que eu falei antes. A gente vinha num crescente de segurança alimentar na área rural, e nós perdemos toda a conquista de uma década em apenas alguns anos. Então, tem insegurança alimentar na área rural, como isso é possível, né? Essas famílias que estão em segurança alimentar é onde está concentrado o maior número de crianças e adolescentes. Nós estamos falando do futuro desse país, estão nessas famílias que estão com maior insegurança alimentar. Então, nós estamos comprometendo todo o futuro desse país. São as famílias que não têm rede de esgoto, não tem coleta de lixo, que voltaram a utilizar o carvão e a lenha para cozinhar. Tudo isso aparece no perfil de quem são essas pessoas que, de novo, voltaram ou que entraram aí na pobreza. Eu estou destacando isso porque tem mais um elemento interessante desses números, é que os lares, os domicílios que têm maior segurança alimentar, têm idosos, ou pessoas de 60 anos e mais. Isso é um indicativo do que a política de benefícios previdenciários, que foi inclusiva até um determinado ponto antes da reforma, fez com que vários domicílios saíssem da insegurança alimentar a partir do rendimento das pessoas de 60 anos e mais. E lembrando que houve a reforma previdenciária, então, na próxima pesquisa de orçamento familiar, provavelmente esses lares também estarão aí na faixa da insegurança alimentar, a continuar as políticas que estão sendo adotadas até agora. Então, é preciso, de fato, um enfrentamento muito severo. Eu sei que isso é muito mais fácil a gente falar do que fazer, mas acho que é nosso papel também colocar aqui os desafios, e o desafio é da mobilização popular. Não há como os deputados e senadores progressistas, que são minoria absoluta, tá certo? Fazer qualquer enfrentamento de mudança estrutural, seja para cobrar dos super ricos, seja para mudar a estrutura da terra, se não houver uma enorme mobilização popular. E aí é papel do movimento sindical, dos movimentos populares, de fazer chegar na população o entendimento disso, e que, se ela não se mobilizar, de fato,
nós poderemos fazer muito pouco. A gente nada muito, acho que o Henrique pode falar a batalha diária que é nesse congresso, mas a gente não avança, porque precisa do povo mobilizado. É uma luta realmente muito, muito dura, mas agradecer muito ao DIEESE, né? Porque o DIEESE, não sei se todo mundo conhece, é uma sigla que todo mundo conhece, mas às vezes as pessoas acham que é o IBGE, né? Porque eles é uma coisa tão tão certificada que as pessoas confiam. A pessoa pode ser de direita, mas ela usa o dado do DIEESE. Então isso é muito interessante, porque traz esse arcabouço de dados, de avaliação conjuntural que faz de uma forma muito interessante. Então, muito obrigado pela dedicação acadêmica, mas também social, né? Para desenvolver essas pesquisas aí. Então, no seu nome aí, a gente agradece, porque é um insumo muito importante para o nosso trabalho lá na Câmara. Acho que o Henrique concorda comigo que quando a gente está desesperado ali para trás de um número, não, tem esse relatório aqui do DIEESE. Então, muito obrigado pelo trabalho aí, viu, Patrícia? E o DIEESE é mantido pelo movimento sindical, né? Então, acho que isso é importante, porque a proposta, a missão do DIEESE é fazer uma ciência de classe. Então, tem lado. Né? Claro, claro. E é isso, é muito Obrigada. importante o conhecimento para a gente, para nossa atuação no legislativo, então faz toda a diferença mesmo. E, Guilherme, que você acha assim que a gente pode tentar desenhar assim como alternativa, algum programa de alternativa, né? A gente tá vendo o governo destruindo essas políticas e ao mesmo tempo ele tem lançado propostas que têm sido realmente bem complicadas, né? Se a gente for pensar já o que já foi aprovado, né? A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que não dá para entender a previdência sem avaliar o aspecto de política social dela, né? Que muitas famílias são sustentadas pela Previdência, e isso foi atacado diretamente. Então, mais brasileiros estão passando fome por conta, ou passaram fome por conta da reforma da Previdência. E do mesmo modo, faz uma proposta de reforma tributária que não distribui renda, que não é progressiva no sentido racional. Então, é um arcabouço político, né, que vem com Guedes, que acaba destruindo aí as políticas que são sociais, mas são também econômicas, né? Exemplo do auxílio emergencial, que é uma política que salvou muita gente da fome, mas que também gerou emprego, garantiu a manutenção de pequenos negócios. Como você vê que a gente, como oposição, pode construir um programa aí de médio e longo prazo? Bom, Rafael, acho que é uma excelente e oportuna pergunta. No curtíssimo prazo, eu acho que nós temos que nos envolver numa campanha que, inclusive, os sindicatos estão muito firmes nessa campanha. Eu acho que é fundamental que os partidos de oposição entrem de cabeça nessa campanha, que é o seguinte: manter os R$600 até o final do ano. A perda desses R$600 para as famílias brasileiras, em um momento em que o desemprego tem disparado. Vocês olhem os dados agora que saíram da PNAD, que as pessoas agora estão voltando a procurar emprego. Então, as taxas de desemprego começam a crescer. As empresas pequenas e médias estão quebradas, porque o governo simplesmente não deu crédito para as empresas. Ele se recusou a fazer o que o Lula fez lá em 2008, 2009, que era usar os bancos públicos para garantir crédito e superar a crise. Ele se recusou a fazer por motivos ideológicos, até porque quer privatizar esses bancos, como o Fontana bem disse. E aí, os bancos privados também não dão crédito no momento de crise. Ninguém deu crédito, está todo mundo quebrando. Então, quem sobreviveu está até aqui de dívida. Dívida, inclusive, que se você olhar dívida das famílias, você vai olhar o seguinte: mas as famílias brasileiras pouparam na pandemia. As famílias de classe média para cima. As famílias mais pobres, o endividamento aumentou. Certo? Então, nós temos que ter clareza do cenário gravíssimo que a gente está encarando. O que segurou o mínimo de bem-estar social diante de 135 mil mortos? É muito difícil falar em bem-estar social, né? Mas o que segurou o mínimo das pessoas não estarem nas ruas morrendo de fome nessa altura foi o auxílio emergencial garantido pela oposição.
E agora, mais uma vez, a oposição vai ter que fazer um papel que eu sei que muita gente vai falar, mas isso vai beneficiar o Bolsonaro. Não tem jeito, nosso compromisso não é com o Bolsonaro, né? Nosso compromisso é com o povo brasileiro. E o povo brasileiro não pode ficar à mercê de um governo genocida. Essa é a verdade. Então, a oposição tem que fazer o seu papel e tem que garantir que essa renda continue chegando nas pessoas pelo menos até o final do ano. O ideal seria até o final da pandemia, mas pelo menos até o final do ano. Certo? E depois, nós temos que entrar pesado com duas propostas. Aí já estou falando da transição. Acho que são dois, tem várias, mas vou falar de duas. Primeira, reforma tributária que distribua a renda. O governo vai precisar de recursos para o ano que vem ampliar a distribuição de renda no Brasil. Certo? Esses recursos têm que vir de uma reforma tributária, tem que vir da cobrança dos muito ricos. E quando a gente está falando de muito rico aqui, não é você que ganha 5, 10 mil reais, não. É o cara que ganha 60, 70 mil reais. É o cara que tem um patrimônio de 15 milhões de reais. É esse que não paga imposto. E é esse que tem que pagar imposto. Como em todo momento de saída de crise na história da humanidade, na Segunda Guerra, etc., nós temos que cobrar os impostos muito ricos para financiar a transferência de renda e a geração de empregos para os muito pobres. É isso. E aí, qual é a saída? Qual é a transferência de renda? Não tem Renda Brasil, eles nem sabem propor, eles não conseguem nem desenhar, porque eles não... Na verdade é que o cara não é do ramo. Tem um problema aí que, além da ideologia, tem incompetência. Entendeu? As propostas Isso, deles... Na verdade, né, Guilherme, só para te ajudar aí, depois o Paulo Guedes é um cara que ele só trabalha mesa de investimento no mercado financeiro. Especulação. Isso, ele nunca tocou uma economia real, né? A economia que tem que produzir feijão na agricultura familiar, que tem que construir ferrovia, que tem que ver se o porto está funcionando. Ele é acostumado a ver qual é, onde é que está aqui? Se eu botar meu dinheiro aqui, eu posso ganhar 10%. Se eu tirar daqui hoje, boto lá, eu ganho 20%. Vamos especular. Isso aí não é... Sabe, isso não dá para dirigir o país assim. Fazer um paralelo, Henrique. Eu sou um cara criado na cidade, né? Cidade de São Paulo, grande megalópole, então eu não conheço direito o campo. Se você me colocar para cuidar de um rebanho de boi, de vaca, eu já vi eles de longe, mas não sei nem do que se trata, né? Essa é a relação do Paulo Guedes com o povo brasileiro. Ele já viu de longe, mas ele não sabe direito do que se trata o povo brasileiro, qual é a realidade, as necessidades. Ele sabe os converscotes com os ricos, com os milionários e especuladores, que são o povo dele, entendeu? Então, tem um pouco isso, Fontana, que é o seguinte, ele não conhece a realidade, não conhece o setor público, nunca atuou no setor público, não tem a menor ideia de como funciona, e não sabe fazer política pública. Então, tem uma questão também que, além da ideologia, tem incompetência, eles não sabem fazer, né? E nós, com a nossa experiência, sabemos fazer, porque nós já fizemos e mostramos que sabemos fazer e fomos premiados por isso no Brasil e no mundo. Então, tem um programa chamado Mais Bolsa Família, que eu recomendo que todos vocês pesquisem, vão conhecer. É uma proposta de ampliação do Bolsa Família para atender não só a extrema pobreza, mas também as pessoas que estão em uma situação de insegurança, certo? Inclusive insegurança alimentar, né? E que você amplie o programa de distribuição de renda garantindo a cidadania das pessoas. Então, é essa combinação de médio prazo. Reforma tributária e mais Bolsa Família. E no longo prazo, eu vou deixar um convite. No longo prazo, a gente tem que voltar a pensar desenvolvimento no Brasil. A gente abandonou a palavra desenvolvimento pelas palavras reformas. Essa é uma palavra que, né? É que nem na década de 80, o Henrique deve lembrar, Patrícia, só se falava em plano. Era o plano Bresser, o plano cruzado, o plano não sei o que, não sei o que lá. E os planos eram para resolver problemas de curtíssimo prazo, mas não tinha uma estratégia de desenvolvimento por trás daqueles planos. Nos nossos governos, a gente conseguiu superar essa coisa dos pacotes, dos planos e pensar em programas de inclusão social, o ProUni, o programa Bolsa Família, o programa Luz para Todos. Bom, vários programas que geraram, mesmo que de forma limitada, mas geraram uma inclusão social. Certo? Pessoas puderam acessar a universidade, puderam ter acesso à renda, à alimentação, etc. O Programa Nacional de Agricultura Familiar, né?
Os programas foram abandonados todos e agora só se fala em reformas. E quando você vai ver essas reformas, elas são, na verdade, a destruição da Constituição, a destruição dos direitos. Dos direitos trabalhistas já foram, dos direitos previdenciários, né? A reforma do teto dos gastos é a destruição do Estado e, portanto, dos serviços públicos, né? E agora, quando se fala em reforma tributária, por exemplo, no Brasil, simplesmente se deixa de lado os ricos. É o que Fontana falou, não se fala de tributação dos ricos. Então, de reforma não tem nada, né? Uma reforma tributária que não mexa no imposto de renda, nos impostos sobre patrimônio, sobre grandes fortunas, sobre grandes heranças, não é uma reforma tributária de verdade. Então, a gente tem que voltar a pensar em desenvolvimento. E na segunda-feira, às 10 da manhã, vai ter um lançamento de um programa de transformação do Brasil, que eu acho que, de reconstrução e transformação do Brasil, que eu acho que indica algumas linhas que a gente pode pensar por longo prazo, para a gente voltar a pensar em desenvolvimento para as pessoas. Desenvolvimento voltado para missões sociais, missões ambientais. Quer dizer, não dá para pensar esse negócio da hegemonia dos mercados, porque aí, tudo bem, a bolsa, os investidores na bolsa estão bem. Para eles, o país está se desenvolvendo muito bem, mas para os 190 milhões de brasileiros que precisam comer e não têm dinheiro para comprar um saco de arroz, a coisa vai muito mal. Então, é um desenvolvimento para as pessoas, né? Então, eu deixo aqui esse convite. É isso. Guilherme, eu quero só fazer uma provocação, que acho que não vai dar tempo para a gente discutir hoje. Eu acho que tem um movimento muito forte dos day traders, né? Que não sei se os seus amigos estão nessa, mas muitos amigos meus têm um movimento de várias pessoas físicas entrando na bolsa, e eu acho que esses estão sendo boi de piranha aí desse... E eu acho que isso é um problema, né? Basicamente, o que é? Muitas pessoas físicas entrando na bolsa para especular, e sem o conhecimento, tanto teórico e tal, mas também sem a proximidade que alguns outros operadores da bolsa têm. E eu acho que eles podem ser facilmente manipulados. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que eles podem... eles estão se formando como uma esfera importante de discussão econômica no Brasil hoje. Olha só que coisa doida. Se você abrir o YouTube... Rafael, posso fazer só um adendo nisso? Existem pesquisas. Meu pai quis entrar nessa coisa de day trader. Conheço amigos meus que entraram nisso. Vou falar uma recomendação como um profissional da área e que leu pesquisa sobre o tema. Basicamente, mais de 90%, em torno de 98% das pessoas que entram nisso, nessa promessa de ganhar uma renda garantida com day trade, não consegue nada. A grande maioria tem prejuízo. Não achem que existe uma forma que descobriu a galinha dos ovos de ouro. Isso é mentira. O problema é que essa mentira vai levar muitas pessoas a se entenderem como grandes investidores. Vocês não são. Né? E provavelmente vão perder dinheiro. Então, eu deixo aqui esse recado. Acredite quem quiser, mas, obviamente, vão pesquisar. Existem pesquisas sobre isso. Quantos por cento das pessoas que fazem day trade ganham dinheiro na Bolsa de Valores? Pesquisem isso. Vocês vão descobrir que você vai ter que ser uma pessoa muito especial. Melhor jogar na loteria. A loteria, pelo menos você não vai ganhar uma rendinha pequena para o resto da vida, você vai ganhar uma que vai te garantir, aí pronto. Maravilha, não precisa mais trabalhar. Mas com day trade você vai precisar trabalhar. E eu estou trazendo esse debate... Guilherme, desculpa. Só para fechar esse ponto... Está parecendo a coisa das pirâmides. Exatamente, é tipo uma pirâmide mesmo. Mas mais perigoso que isso é que se formou um grande aparato de comunicação relacionado a esse day trade. Então, se você botar no YouTube o assunto do dia, vamos supor que aumentou o preço da jaca. Aumento do preço da jaca. Tem 17 conselheiros financeiros falando do preço da jaca. E a gente não está conseguindo fazer essa comunicação contra. Então, nossa missão, eu como trabalho na comunicação da liderança da minoria, estou vendo que isso é um novo ambiente de espalhamento desse fanatismo liberal que, na verdade, está fazendo um monte de pessoa física perder dinheiro e outras pessoas ganharem. Enfim, os de sempre. A gente pode fazer um paralelo, sabe, Rafael? É a mesma história de dizer que entregador de aplicativo é empreendedor. É o mesmo paralelo. Aí são os investidores, né? Então, existe toda uma deturpação, inclusive de conceitos, né? Exatamente. E é uma narrativa até interessante, né? Mas, enfim, deputado Henrique Fontana, eu sei que você discute avidamente vários temas aí que estão na pauta econômica da Câmara dos Deputados, né? Reforma tributária, a própria reforma administrativa, que é uma coisa que a gente também tem que debater profundamente. O que você acha, assim, que
que vai vir assim, nos próximos períodos aí na Câmara? O que a gente tem que economicamente estar preocupado aí nessa pauta no Congresso? Bom, a perspectiva, infelizmente, é muito ruim, né, para o povo brasileiro, porque o governo não tem uma proposta adequada para este tempo histórico, né? A proposta do atual governo é uma proposta ultrapassada, ela não funcionou em lugar nenhum do mundo e em períodos, inclusive, mais alvissareiros, né? Agora que nós temos uma recessão profunda no Brasil e a nível global, por conta... No Brasil se agravou, né? A economia estava estagnada no último trimestre antes da pandemia, e a pandemia agrava a situação econômica e a economia, imagino, como disse o Guilherme, acho que a Patrícia também passou por isso, a economia tende a viver neste ano a maior depressão do século, das últimas décadas, com certeza, né, no Brasil. Como é que se sai de uma recessão profunda como essa? É preciso ter renda na mão dos mais pobres e é preciso ter um papel ampliado do Estado como indutor de investimentos e assim por diante, né? E o Bolsonaro e o Paulo Guedes não vão fazer isso, né? Ele até fica ali um pouco, o Bolsonaro, ele de fato, ele é aquele cara que só está preocupado com o projeto de poder dele. Então, volta e meia, ele dá uma pegada ali, ele percebe que se tiver uma renda mínima, ele consegue um resultado de popularidade um pouco melhor. E bem, o que o Guilherme falou, nem precisaria eu reforçar, nós não temos nenhuma dúvida, né, que a grande prioridade da oposição é garantir os R$600 até dezembro, em primeiro lugar, para proteger as famílias mais vulneráveis do Brasil e proteger o tecido social brasileiro, né, Rafael? E, em segundo lugar, proteger a economia brasileira, né? Porque um dos mais preponderantes de manter um mínimo, né, de atividade econômica é exatamente esta renda mínima e outros mecanismos sobre os quais não dá mais tempo da gente falar, mas que foram, de alguma maneira, colocados aqui. Do ponto de vista mais estrutural, tem que retomar uma política de ganho real do salário mínimo, né, porque isso também é importante, ela se complementa com a questão da renda mínima. Não há o que inventar, eu até nisso eu concordo com o Bolsonaro, dizem que hoje ele já mudou de ideia, mas eu assisti o vídeo dele dizendo que não era mais para falar em Renda Brasil, né? No governo dele, que ele ia adotar o Bolsa Família. Eu gostei disso aí. Você tem que terminar com essa coisa. O Bolsa Família, ele é um programa do Brasil. Ele funciona super bem, ele é reconhecido no mundo inteiro. Então, ele seria uma irresponsabilidade desmontar o Bolsa Família para montar ao contrário, nós precisamos ampliar o Bolsa Família para mais famílias, porque se ampliou, né, a desigualdade, a pobreza no país, e para vitaminar o valor do Bolsa Família, porque, vis-à-vis o momento que estamos vivendo, nós precisamos ter um valor maior do Bolsa Família. Agora, para colocar 3, 4 coisas que se agreguem àquilo que a Patrícia e o Guilherme colocaram para o médio prazo, né? Falar o que nos parece certo sempre é importante, né? Mesmo a gente sabendo que o governo não vai fazer, porque um governo fundamentalista liberal não fará isso. Mas, por exemplo, tem que voltar a ter uma política industrial no Brasil. Tem que voltar a adotar políticas de conteúdo nacional. Por exemplo, nós já tivemos 12 mil empregos na cidade de Rio Grande, que é um polo naval aqui do Rio Grande do Sul, que acabaram, né? E isso não tem a ver com a pandemia, né? Isso tem a ver com uma escolha de modelo econômico. Se voltar a adotar uma política de proteção da indústria nacional, nós vamos voltar a ter setores que se reativem, que retomem economias. A outra coisa isto eles falaram, mas eu reforço,
ao cobrar um pacote de tributos justos de quem detém as grandes rendas, os mais altos salários e os mais altos patrimônios, para que o internauta não se confunda, o Guilherme falou um pouco, eu vou agregar outro. A gente quer cobrar imposto sobre grande patrimônio a quem tem patrimônio acima de 10 milhões. Eu sempre digo para meus amigos, olha, feliz de ti se tu puder pagar esse imposto. Eu adoraria pagar esse imposto aí de grandes fortunas. Não tem como pagar, infelizmente, porque não tenho esse patrimônio, né? Então, eu estou na fila aí, se eu conseguisse chegar lá para poder... Estou brincando, lógico, não é o meu objetivo ficar rico, ao contrário, eu tenho outro objetivo de vida, mas para aqueles que querem, né, Rafael, quer dizer, o cara que tem 10 milhões paga 1% de imposto de grandes fortunas, ou seja, pagar 100 mil reais por ano, tem que pagar agradecendo, na verdade, né? Porque está fazendo um bem para o país, é uma questão solidária, né? E vai ajudar. E esse pacote de impostos, que nós falamos rapidamente aqui, ele pode arrecadar em torno de 250, 270 bilhões por ano. E nós vamos precisar dessa arrecadação ao longo de alguns anos, porque, por exemplo, o Brasil precisa fazer encomendas públicas, de casas, por exemplo. Minha Casa Minha Vida, né? Encomendar a construção de 500, 700 mil moradias populares é muito importante para resolver o problema de moradia das pessoas e vai fazer um contraponto, gerar emprego. Por quê? Porque quando a recessão é profunda, não adianta eu bater nas costas do empresário e dizer para o dono de uma fábrica de móveis, né, Patrícia, olha, compra mais 30 máquinas para a tua fábrica, aumenta o teu pavilhão e passa a produzir o dobro de mesas, cadeiras e móveis, porque nós estamos precisando que tu gere 50 novos empregos aí na tua fábrica. Ele vai olhar para mim e dizer, mas Fontana, tu enlouqueceu? Se eu estou aqui com 30 trabalhadores, não estou conseguindo vender o suficiente para manter o emprego desses 30. Como é que tu quer que eu bote outros 30 aqui? Então, o Estado tem que gerar demanda, porque a demanda ela não nasce. Esse aí tem que dizer para o Bolsonaro que não adianta ele dizer que isso aí é lei da oferta e procura. Só falta o Bolsonaro chegar um dia desses, olha, aumentou mais 4 milhões de desempregados aí. Aí ele vai dizer, não, olha, isso aí é culpa dos governadores, dos prefeitos e a lei da oferta e procura. Não, isso aí é culpa da falta de política econômica, né, que está sendo adotada no sentido totalmente inverso do que deveria. Mas sigamos, né, sigamos a nossa batalha, Guilherme, Patrícia, Rafael, os demais internautas. Eu me despeço de vocês, acho que a gente está meio que encerrando, né, mas eu me despeço dos internautas, porque eu tenho um outro compromisso aqui que já estão me cutucando aqui no WhatsApp, né? Mas foi muito bom o nosso bate-papo. Quero cumprimentar a nossa assessoria aí da minoria. Estou com saudades, né, de me reencontrar com eles. É só reunião virtual, porque eu sou da população de risco, então tenho que me cuidar aqui. Mas, de fato, a gente vai superar essa página aí do fanatismo liberal e do bolsonarismo, né? O que nós temos que ter é esta capacidade de continuar conversando com as pessoas numa linguagem que elas, de fato, compreendam de onde nasce o prejuízo dela, né? Porque, lógico, nós temos que compreender que tem pessoas que estão ali intoxicadas por uma propaganda, né? É a mesma coisa, tem cidadãos hoje que, de boa fé, acreditam que com uma caixa de cloroquina... Outro dia eu assisti um vídeo, não sei se vocês assistiram, é quase inacreditável, mas é real. Estavam ali 10 pessoas que gritavam de maneira bastante fanatizada, né? Nós não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Ou seja, vejam onde chegamos. Então, o que eu tenho dito para o setor democrático, progressista, para pessoas que, para além da esquerda, estão preocupadas com o futuro do Brasil, e tem muitas, né, pessoas dignas de direita, de centro, que estão preocupadas, acordem enquanto é tempo. Ou nós tiramos o Bolsonaro daí, ou o estrago que ele vai causar para o futuro deste país
é incalculável, né? E a gente tem que continuar conversando, não, obviamente, aqueles 20% mais fanatizados, né? O Rafael, que é da comunicação, está muito difícil, porque ali é uma coisa assim muito hermética, né? Mas existe um percentual grande da população que está se dando conta que o preço do arroz subiu porque o governo Bolsonaro tem responsabilidade e esse negócio de deixar o mercado livre está atrapalhando a vida dele. Então, ele compreende a necessidade de uma proposta equilibrada, onde haja um governo para protegê-lo. A importância, nós hoje não falamos sobre isso, mas a Patrícia citou rapidamente aqui os trabalhadores em aplicativos. Eu sou autor de um projeto, protocolei há poucas semanas, que cria um contrato de trabalho para esses trabalhadores, porque eles estão num nível de precarização e hiperexploração absurda. Essa semana a gente teve uma reunião com eles, virtual. Teve um jovem, por exemplo, o Guilherme, que deu o depoimento. Eu um dia me sentei na moto às 10 da manhã, liguei o aplicativo, desliguei às 11 da noite, ou seja, ele trabalhou 13 horas e ganhou R$130. Ele ganhou R$10 a hora, né? Ganhou menos do que paga o salário mínimo, né? Então, são coisas assim que devagarinho as pessoas vão compreendendo. Um abraço grande, gente, para vocês e para todos os internautas que estão conosco, e agradecer muito, né, ao Guilherme, à Patrícia, a esses economistas e todas as pessoas que pensam em soluções para o nosso país, que é preciso continuar pensando, divulgando e atuando para encontrar mais gente que se agregue conosco neste grande mutirão, né, para salvar o país desse descaminho para onde ele está indo com este fanatismo liberal. Muito obrigado, Henrique Fontana. É nosso desafio aqui, né? Mas todo dia é dia de batalha. Hoje saiu um dado, só dialogando com o que você falou, deputado, 13,7 milhões de desempregados. Acho que o número chega a quase 14,3%. Agora eu estou na dúvida se é da população né, na idade de trabalhar, né? Mas enfim, 13,7 milhões de desempregados. É um contingente muito alto, levando em conta também o altíssimo nível de informalidade, né? Porque esses não contam, esses que instalaram o aplicativo ali já não contam nesse número. Então, um programa econômico é dar emprego para essas pessoas, para que elas estejam incluídas economicamente e possam aí fazer sua economia voltar a funcionar. Então vamos para as considerações finais de Patrícia Pellatieri e Guilherme Melo. Quem estiver assistindo agora, ainda vale a pena dar aquele seu compartilhar, aquele comentário que também sempre agrega com suas informações, e uma curtida também, porque a gente merece. Então compartilhe para que mais gente veja. Patrícia, muito obrigado por participar aqui com a gente e pelo trabalho diário aí de levantar esses dados e tal. Vocês pesquisam muito também a cesta básica e essas coisas. A gente teve no início a participação da Aline Souza. Uma provocação que eu vou fazer para os dois economistas que estão aqui. O que vocês diriam para a Aline ou para outras pessoas que são da central de cooperativas de material reciclável? Ela que é aqui do EF, mas que é um trabalho muito importante que é feito pelo Brasil inteiro. Como essas pessoas que estão tendo, como ela disse, as suas condições de vida muito prejudicadas por uma situação econômica e um governo que minam suas capacidades de trabalhar, de fazer as coisas. O que dizer para essas pessoas? Bom, eu quero agradecer demais, Rafael, o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando algumas reflexões que o Diese vem fazendo. Foi um prazer enorme dialogar com o Guilherme, com o deputado Henrique. Quero, de fato, agradecer muito. Quero também fazer um convite, vou aproveitar e fazer antes da gente encerrar. Quem não conhece, entrar na página do Diese, nós temos uma série de documentos, pesquisas, reflexões, estão disponíveis, são abertas, né, à população, algumas calculadoras, enfim. Então, quem não conhece, vou fazer o convite, quem já conhece, vou reforçar o convite aí para continuar prestigiando o Diese,
E quem não conhece, entra lá, dá uma olhadinha, tem muita coisa, acho que pode ajudar bastante aí nessa reflexão. A gente sempre procura trazer numa linguagem, embora as nossas pesquisas e estudos tenham base científica, a gente sempre procura trazer uma linguagem mais próxima do trabalhador, enfim, sempre procura traduzir algumas terminologias mais complexas, simplificar, sem perder a complexidade dos temas. Então, deixo aí esse convite. E, para a provocação, eu vou aqui falar, a gente sempre fala do ponto onde nós estamos, né? Então, o DIEESE é uma entidade de pesquisa, formação e assessoria sindical. Portanto, aqui eu quero chamar para a importância da gente superar isso que vem sendo trabalhado há muito tempo pelas políticas neoliberais, que é a questão do individualismo, dessa coisa de que se eu tiver vontade, eu consigo, que é o meu esforço que garante a meritocracia. Então, eu quero aqui chamar para dizer que nós, sozinhos, é muito difícil você fazer a disputa. Trabalhadores e trabalhadoras brasileiros somos o elo, sim, mais frágil na disputa com o capital, no sistema capitalista. Portanto, a possibilidade de superação, de conquistas, de ganhos, é a partir da organização. Seja ela no movimento sindical, seja no movimento popular, sejam nas cooperativas. Então, não é possível que a gente supere essas dificuldades todas isoladamente. E não podemos ter preguiça de falar, repetir milhões de vezes, porque o conhecimento, o entendimento é a partir dessa insistência nos temas. Então, não é porque a reunião é de poucas pessoas que você não vai falar, não vai convencer, não vai explicar. Então, acho que é isso, é gastar muita saliva, muita sola de sapato e muita disposição para, na organização, conseguir, de fato, melhorar as nossas condições aí de vida e de trabalho. É isso. Quero a paciência de todos. Exatamente, consciência e ação de todos, é esse o caminho. A saída é através da solidariedade e do... A gente tem que pensar isso, né? Porque senão eles querem dividir para conquistar, né? A gente não vai deixar. Guilherme, suas considerações finais, agradecendo também sua participação. Rafael, mais uma vez agradeço a Patrícia, ao Fontana. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu não tenho muito a acrescentar, além do que já foi dito. O que eu teria a dizer para a nossa companheira é que, em primeiro lugar, você tem que ter uma certa paciência, no sentido de que as coisas não vão mudar do dia para a noite. Então, o governo não vai mudar do dia para a noite. Então, isso tem que ser construído. Porque, às vezes, como a coisa não muda no curtíssimo prazo, a gente se frustra e desiste. Não pode. Né? Tem que ter perseverança. Né? Vai mudar. É óbvio que vai. As pessoas vão perceber o que está acontecendo. Porque elas vão sentir cada vez mais na pele e vão perceber. Pode ser que uma parte das pessoas nunca perceba, mas uma boa parcela da sociedade vai perceber. E eu diria o seguinte, que essa perseverança também é em chamar o governo à responsabilidade. O governo ele não assume a responsabilidade por nada. Pelo incêndio no Pantanal, não é culpa minha. A morte na Covid não é culpa minha. Ou a alta caristia não é culpa minha. É como se ele não tivesse papel nenhum. Ele está lá para falar, para ser macaco de circo, alegrar a claque dele, mas não governar o Brasil. A gente tem que falar, você foi eleito, você não quis ser eleito? Você não quis? Falou? Agora você foi eleito. Você tem que governar o país. As pessoas dependem disso. A vida das pessoas depende disso e você é responsável por isso. Então, acho que é isso. É perseverar, é ação coletiva, é organização, é não desistir e é chamar o governo à sua responsabilidade. E a gente está aqui lutando cada dia mais para formular alternativas. Né? Formular não é só falar que está errado, é falar qual o caminho que a gente tem que assumir. Então, reforço aqui meu convite. Segunda-feira, 10 horas da manhã, vai ter o lançamento do plano de transformação
e reconstrução do Brasil, onde a gente tem ideias de curto, de médio e longo prazo. Eu convido a todos para assistirem, para vocês verem que tem sim alternativa. Não, mas o governo não pode fazer nada. Pode, tem muita coisa a ser feita. É que esse governo não vai fazer. Então a gente vai propor, vai mostrar o que tem a ser feito para retomar um caminho de desenvolvimento no Brasil. Então é isso. Obrigado, Rafael. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado. É muito doido que antes de ser eleito ele tinha solução para tudo, né? Agora não é comigo, não tem nada com isso. Mas enfim, muito obrigado a participação de todos. A gente vai ficando por aqui. Você que ficou até o final, a sua chance agora é de compartilhar esse vídeo. Compartilhe no grupo, compartilhe no seu perfil para que mais gente veja. Essas são as lives da Liderança da Minoria que a gente tem toda aí quinta ou sexta-feira tentando trazer os temas da semana. Então, muito obrigado quem ficou. Tchau, tchau. Sextou.